Eu sou Magda Gomes, tenho 28 anos, sou uma mulher preta, favelada, da favela da Rocinha. Moro aqui na Rocinha desde que eu me entendo por gente. E morar na Rocinha constitui e forma muito, não só as minhas opiniões, o meu posicionamento, mas me faz pensar o mundo numa outra perspectiva. É muito importante saber de onde se vem para saber para onde vai. E para, inclusive, formular, propor e analisar políticas públicas que são importantes, não só para nós, mas para todos aqueles que caminham e que vivem num país como esse, com dimensão continental e que tem grandes desafios. O Brasil, nos últimos anos, escancarou aí diversas capas e aí, por isso é muito importante a responsabilidade da comunicação, né? O que a gente quer comunicar? Qual a nossa responsabilidade com a fotografia, com a imagem? Isso é memória, né? Isso gera registro, isso mexe com o imaginário social. Então a gente precisa ter muita responsabilidade daquilo que a gente documenta e daquilo que a gente coloca para fora. Não são só imagens, são histórias, são vidas e são memórias. Por isso que é muito importante a gente ter essa responsabilidade que a mídia não teve, por exemplo. Quando você pensa na fotografia do poder político do Brasil, ela, por exemplo, não me representa. Quantas mulheres negras, mulheres indígenas, negras, quilombolas fazem parte dessa fotografia do poder? Quantas pessoas de periferia fazem parte dessa fotografia de poder? Quando a gente olha para a fotografia de poder, a gente continua falando de uma política do café com leite que aconteceu aqui no Brasil. A gente diz numa nova república, reproduzindo os moldes da velha república. Então, assim, a gente tem ainda uma série de reproduções sistemáticas de como se consolidou a política brasileira. Dentro das esferas de poder, né, ainda que os negros e indígenas fossem os que maior e ainda hoje habitam esse país, eles não eram detentores do capital. E isso influenciou muito na organização política do Brasil. Corta para século XXI, internet das coisas, tudo acontecendo muito rápido, tecnologia da informação, onde o telefone sem fio, aquela brincadeira de criança, passou a ser brincadeira de adultos e as pessoas, de forma irresponsável, passaram a disseminar qualquer tipo de informação. Hoje, você com o celular pode ser repórter da sua casa. A gente está fazendo meio que uma espécie de fla-flu. É isso que está acontecendo aqui. Fla-Flu não, porque eu sou vascaína, então tá meio Vasco e Flamengo, sabe? Parece que a gente está fazendo uma disputa de time, o que é muito perigoso, né? A gente está fazendo uma disputa de democracia, uma disputa de país. Mas o sentimento que eu consigo perceber caminhando por diversos lugares do Rio de Janeiro, eu percebo que as pessoas estão com medo, muito medo de se manifestar. Porque tá tudo muito tenso. Eu não sei se eu posso declaradamente andar com uma blusa do Lula. Tem várias violências que me atravessam enquanto sou uma mulher preta. Você imagina eu, uma mulher preta petista, publicamente andando num país que existem os bolsonaristas. A gente não pode afirmar que o Brasil é um país bolsonarista. Existem bolsonaristas. E eles representam ali os seus 25% a 30% da população espalhada por esse Brasil inteiro. Mas esses 25%, 30%, eles são extremos. Você lidar com a extrema-direita é um troço muito esquisito. As pessoas matam, as pessoas brigam, as pessoas agridem. Os 30% do Bolsonaro sempre vai existir. A ala conservadora do Brasil, ela sempre vai existir. Como que a gente vai lidar com ela? E ela tem legitimidade por existir. Afinal, a gente vive numa democracia e as pessoas podem pensar diferente. Faz parte do jogo. Mas como que a gente vai governar com esse imaginário bolsonarista que circula no Brasil? Luiz Inácio Lula da Silva vai precisar, sobretudo, de uma bancada de deputados, senadores, prefeitos, vereadores, que possam sustentar uma política de desenvolvimento, que possam, sobretudo, sustentar uma política em que, novamente, o movimento social está no centro. Sustentar uma política que, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Se tem racismo, não tem democracia. Se tem racismo, tem colônia. Se tem racismo, tem exploração. O futuro, para mim, ele está
atrelado a um sentimento de esperança. Eu tenho muita esperança. Eu tenho esperança que o Brasil volte para uma trilha de desenvolvimento. Eu tenho esperança que a gente volte a reforçar políticas que são importantes. Eu tenho esperança de que mais mulheres componham o poder desse país. Eu tenho esperança que a Rocinha tenha, por fim, saneamento básico, porque água é vida, a gente precisa falar sobre isso. E a minha esperança é que um dia a gente possa se encontrar e falar sobre o que a gente pensa de política, não só para o Brasil, mas para a América Latina como um todo. Afinal, a gente pertence ao mundo e o mundo é nosso.